Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Colucci, vou fazer o Giro Esportivo de hoje, que vai falar muito sobre bastidores. Vamos começar falando do Palmeiras. Palmeiras que renovou o contrato do goleiro Jailson por mais um ano, portanto ele fica na casa até dezembro de 2021. Além disso, Palmeiras tem negociações aí com o pessoal da Turquia, hein? Vamos começar falando do Borja. Exatamente, o Borja, ele não está no Palmeiras, mas ele ainda pertence ao Palmeiras. Ele está emprestado ao Júnior Barranquilla e tem ido bem. Em 15 jogos ele fez 7 gols e por isso está chamando a atenção. O Palmeiras recebeu sondagens de clubes da Turquia, por exemplo, o Beşiktaş e outros clubes da Europa que têm interesse em contar com o Borja. Já pensou vender o Borja? Seria uma boa para o Palmeiras, hein? Além disso, o Palmeiras quase vendeu o Vitor Hugo para um clube na Turquia. O negócio só não foi fechado porque o clube não conseguiu arranjar o dinheiro que tinha se comprometido. O Palmeiras iria receber 25, 26 milhões pela venda do zagueiro de 29 anos, que é reserva, mas o clube turco na hora H, na hora do vamos ver, disse, não vai dar, não arranjei o dinheiro, então o Vitor Hugo segue no Palmeiras como reserva do Gustavo Gomes e do Felipe Melo. Palmeiras que joga na quarta-feira pela Libertadores às 7h15 no Allianz Parque contra o Bolívar e aí deve confirmar a classificação para as oitavas de final. Além do Palmeiras, quem joga na quarta-feira é o Corinthians. O Corinthians joga contra o Atlético Goianiense às 9h30 da noite, jogo válido pelo Brasileirão. E esse jogo é válido pela primeira rodada. Primeira rodada o Corinthians não jogou porque estava disputando a final do Campeonato Paulista, que acabou perdendo para o Palmeiras. Então o Corinthians está com um jogo a menos, vai quitar esse jogo atrasado agora. Além disso, notícias de bastidores do Corinthians. O Casares, ele já está regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, portanto ele pode jogar. Agora, a questão é, se o Coelho, que é o técnico do momento do Corinthians, quiser colocar ele de titular ou no banco, e se ele tem condições físicas para jogar, mas regularizado o Casares já tá. E ainda falando de bastidores, sabe o Sid Clay? Então, é o seguinte, o Sid Clay, ele tá emprestado ao Corinthians pelo Dynamo de Kiev. E aí, o negócio foi o seguinte, o Corinthians teria que ter pago 3 milhões de reais pelo empréstimo do Sid Clay. E o Dynamo de Kiev alega que o Corinthians não pagou esses 3 milhões de reais e pouquinho pelo empréstimo do Sid Clay e acionou a FIFA por isso. O Corinthians, por sua vez, falou, calma, eu não paguei mesmo, mas eu não paguei por conta do coronavírus. Estava tudo acertado para o Corinthians pagar em 4 parcelas. O Corinthians alega que vai pagar e que já está acertado com o Dynamo de Kiev, mas precisa só de um rearranjo de prazos. Então, ao que tudo indica, está tudo ok, mas o Corinthians está sendo acionado na FIFA pelo Dynamo de Kiev. O que não está ok é a situação do São Paulo na Libertadores. O São Paulo já chegou na Argentina, vai jogar contra o River Plate também na quarta-feira. O jogo é às 9h30 da noite e o São Paulo não pode perder de jeito nenhum, nem esse, nem o próximo jogo da Libertadores, porque está correndo muito risco de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Além disso, o São Paulo, há 8 jogos seguidos, vem tomando gols, coisa que não pode acontecer de jeito nenhum nessa reta final de Libertadores. Pode ser a reta final de Libertadores para o São Paulo, né? Porque o São Paulo está flertando com a eliminação. Além disso, o Leco, presidente do Tricolor Paulista, está recuperado do coronavírus. A situação dele foi bem grave, ele ficou na UTI até, então passou por maus bocados o Leco, mas já está recuperado. Ele está afastado ainda, está de casa, trabalhando de casa, mas já está melhor, pelo menos não está no hospital. E outra situação complicada com o presidente envolve o presidente do Santos. O José Carlos Pérez, ele foi afastado do cargo, portanto quem assume é o vice-presidente, o Orlando Rolo. E é a seguinte, tem rolado um processo de impeachment ao José Carlos Pérez. É o segundo processo de impeachment que o José Carlos Pérez enfrenta. Como você já deve ter imaginado, o primeiro processo de impeachment não deu certo. Esse é o segundo e pode tirar o José Carlos Pérez do cargo por improbidades administrativas e afins. Agora é o seguinte, vai rolar uma votação ainda que precisa ser arranjada e em 60 dias no máximo a gente deve descobrir o resultado dessa votação, se o José Carlos Pérez foi impeachmentado ou não do cargo do Santos. Além disso,
O Santos volta a campo na quinta-feira contra o Olímpia no Paraguai, às 7 horas da noite. Jogo válido pela Libertadores. Aí o Santos deve confirmar a vaga para as oitavas de final também. Falando em Libertadores, hoje tem Grêmio em campo, tem Internacional também em campo e tem o Atlético Paranaense. Ontem, falando de Campeonato Brasileiro, o Fluminense ganhou do Coritiba por 4-0 e deu uma folguinha aí porque os ânimos estavam bem acelerados para cima do Fluminense. Saindo aqui do território nacional e indo para o futebol internacional, ainda ontem o Liverpool ganhou de 3-1 do Arsenal, segue invicto e 100% na Premier League. Liverpool caminhando firme, hein? Liverpool começou perdendo, mas virou e fez o 3-1 em cima do Arsenal, caminhando firme em rumo ao título. Além disso, o Lucas Paquetá, lembra dele? Revelação do Flamengo, que foi vendido ao Milan, mas não jogou muito bem no Milan, nunca foi muito aproveitado. A mídia internacional afirma que o Lucas Paquetá está vendido. Lucas Paquetá, segundo a mídia internacional, vai para o Lyon da França por 131 milhões de reais. Segundo ainda a mídia internacional, ele já está até indo para a França, falta só assinar e fazer exames médicos para se tornar jogador do Lyon. E aí, é uma boa ou não é o Lucas Paquetá na França, hein? Além disso, nos outros esportes, ontem teve NFL, futebol americano, e os dois principais concorrentes ao título se enfrentaram. O Kansas City Chiefs venceu o Baltimore Ravens e venceu jogando bem. Agora falando de NBA, vamos de basquete, porque as finais da NBA estão para começar. Miami Heat contra Los Angeles Lakers começam a série amanhã, 10 horas da noite. Valeu? Pessoal, o giro esportivo foi longo, mas é isso aí. Um grande beijo, um grande abraço. Se você precisar sair, use máscara. Lembre-se, a pandemia não acabou, mas de preferência fique em casa. Valeu?